Houve um instante na eternidade em que o céu não brilhou. Ele estremeceu. Um momento em que um ser criado de luz ousou fazer algo que nenhum outro ser celestial tinha feito daquele modo. Não foi rebelião, não foi grito, não foi ataque. Foi uma pergunta. Uma pergunta que tocava o coração do mistério divino. E diante dessa pergunta, Deus não respondeu com fogo, não respondeu com palavra. Deus respondeu com silêncio. Imagine isso. Anjos, seres que nunca experimentaram a sombra ou a dúvida, observaram aquele instante com atenção absoluta. Miguel, o guerreiro do Altíssimo, permaneceu imóvel. Gabriel, o mensageiro eterno, suspendeu sua voz. Os querubins, que guardam o trono com reverência, cessaram seu canto. Os serafins, que clamam Santo, 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 ficaram em suspenso. Toda a harmonia do céu foi interrompida por um único acontecimento, o momento em que Deus calou um anjo. Não era um anjo rebelde, não era um inimigo, não era um traidor. Era um anjo que ousou perguntar algo que tocava um limite que talvez nem ele compreendesse. E o que Deus fez naquele instante se tornou uma lição eterna, não apenas para os anjos, mas também para nós. Porque há perguntas que atravessam a fronteira do entendimento humano e celestial. Há perguntas que a criatura faz ao Criador esperando resposta, mas recebe silêncio. E esse silêncio não é vazio. Ele fala mesmo sem som. Ele pesa. Ele educa. Ele revela. E se eu te disser que esse momento foi tão denso, tão profundo, tão cheio de significado cósmico, que foi removido, apagado, ocultado de muitos registros, que apenas ecos simbólicos, fragmentos indiretos e traços enigmáticos restaram? E se eu te disser que o silêncio de Deus naquele dia não foi punição, mas revelação, e que a história desse anjo desconhecido esconde uma verdade que a Igreja raramente menciona? Hoje, nós vamos atravessar esse véu. Vamos voltar a esse instante esquecido. Vamos tentar entender não apenas o que foi dito, mas o que foi silenciado. Agora respire, sinta isso, porque a partir deste ponto não estamos apenas ouvindo uma história, estamos entrando em um mistério. A pergunta proibida. Agora imagine esse anjo. Ele não era como Lúcifer, marcado pela vaidade e ambição. Não era como os anjos mensageiros, habituados a receber ordens. Esse anjo tinha uma característica rara. Ele era profundamente contemplativo. Ele observava Deus. Observava a criação. Observava a ordem. Observava o propósito. E quanto mais contemplava, mais algo dentro dele se agitava. Ele era um ser feito de luz, mas tinha sede de compreensão. Ele assistiu quando estrelas foram acesas como tochas no vazio. Ele viu nebulosas espiralando como pinceladas cósmicas. Ele testemunhou o nascimento da matéria, o som que vibrou quando Deus falou haja. Ele viu o que nenhum humano jamais veria. Mas ainda assim, algo nele queria saber mais. E então, ele se aproximou do trono, não com arrogância, não com desafio, mas com uma reverência que carregava inquietude. Ele fez a pergunta, uma pergunta tão ousada, tão profunda, tão íntima, que interrompeu o cântico celestial. Uma pergunta que tocava na raiz da existência, uma pergunta que nenhum anjo havia pronunciado em voz tão clara. Outros anjos já se perguntaram em silêncio, já imaginaram, já sentiram curiosidade, mas nenhum jamais tinha ousado verbalizar. Ele disse algo que ecoou como trovão suave no reino espiritual. Algo que não era acusação, era busca, era quase confissão. Ele perguntou, por que tu és Deus e nós não? Não era dúvida. Era desejo, era sede de entendimento, era perguntar se a diferença entre Criador e criatura é natureza, ou escolha, ou destino. Essa pergunta carregava algo perigoso, porque quando alguém questiona a hierarquia do ser, está tocando em algo que antecede até o tempo,
algo que repousa no mistério pré-criação. Questão que não pode ser respondida com explicação racional. Os anjos ao redor sentiram a atmosfera mudar. Não foi hostilidade, foi peso, gravidade espiritual, como se a realidade do céu ficasse mais densa, porque naquele instante, aquele anjo não perguntou sobre propósito, missão, obediência ou regras. Ele perguntou sobre identidade. Quem é Deus e quem somos nós? Ele ousou atravessar o limite invisível entre admiração e igualdade. E quando essa pergunta foi pronunciada, os olhos do céu se voltaram ao Criador. Porque agora todos queriam ver a resposta divina. Deus não respondeu imediatamente. Não houve um relâmpago, não houve um trovão, não houve uma fala, não houve sermão, não houve explicação. Mas antes de falarmos do silêncio de Deus, precisamos entender outra coisa importante, a identidade desse anjo. Quem era ele? Por que ele fez essa pergunta? O que havia em seu coração? Porque antes do silêncio, houve um nome, houve uma história, houve uma singularidade. E é nesse ponto que encontramos algo fascinante. Esse anjo não aparece claramente nomeado nas Escrituras. Ele não é citado diretamente na Bíblia como Gabriel, Rafael, Miguel ou Lúcifer. Ele habita nos intervalos, nas entrelinhas, naquilo que não foi dito, mas foi preservado em fragmentos da tradição. Agora chegamos ao ponto onde começaremos a revelar quem foi esse anjo desconhecido, esse vigilante silencioso, esse ser que falou apenas uma vez e nunca mais. O anjo desconhecido, o vigilante silencioso. Esse anjo não tinha o brilho marcial de Miguel, não carregava a autoridade comunicadora de Gabriel, não tinha a ambição trágica de Lúcifer. Ele pertencia a uma categoria rara, quase esquecida, os vigilantes. Não os caídos mencionados no livro de Enoque, mas uma antiga classe de observadores, espíritos atentos que contemplavam os caminhos de Deus e as camadas da criação. Ele era um contemplador, um silencioso, talvez o mais silencioso entre eles. Seu papel não era lutar, nem anunciar, nem governar, era observar. Ele era como um guardião de registros invisíveis, uma testemunha das eras, alguém que olhava para a vontade de Deus como alguém que tenta decifrar um enigma sem fim. Alguns antigos rabinos se referiam a figuras como ele como anjos das perguntas, seres que guardavam não respostas, mas mistérios. Não porque entendiam tudo, mas porque desejavam entender. Esse anjo assistiu ao momento em que Lúcifer caiu, e diferente do ex-arcanjo, ele não sentiu desejo de poder, nem inveja. Ele sentiu estranheza, como se visse algo acontecer com outro que ele mesmo talvez fosse capaz de resvalar. Uma curiosidade que, se mal direcionada, poderia virar orgulho. Ele observou povos sendo criados. Ele testemunhou eras espirituais antes do mundo físico existir. Ele viu a mecânica da justiça divina e da misericórdia divina. Ele viu o equilíbrio entre liberdade e destino. E enquanto muitos anjos faziam apenas o que foram criados para fazer, esse anjo refletia. Ele carregava perguntas que não tinham resposta fácil. Ele não se revoltava contra Deus. Ele buscava Deus. Ele queria conhecer mais profundamente aquele que é infinito. Seu questionamento não veio da rebeldia, mas da fome. Ele queria entender o mistério da natureza divina. Ele queria compreender por que Deus é Deus e os anjos não são. Ele queria saber se a divindade é algo essencial ou adquirível, se a proximidade com Deus torna alguém mais semelhante a Ele, ou apenas eternamente distinto. E é por isso que sua pergunta foi tão impactante. Ele não perguntou por arrogância, ele perguntou por amor ao mistério. Mas mesmo assim, aquela pergunta ultrapassou um limiar invisível. Porque há perguntas que aproximam, e há perguntas que ferem, há perguntas que elevam, e há perguntas que rompem fronteiras.
Esse anjo não tinha nome registrado nos textos canônicos da Bíblia, mas alguns escritos apócrifos mencionam figuras anônimas, mensageiros sem nome, observadores que se assentam diante de Deus apenas para compreender. Alguns chamam esse tipo de anjo de o testemunha da luz, outros de o que consulta, outros ainda de o silencioso. Mas o mais intrigante é isso. Depois daquela pergunta, ele nunca mais falou. Ele se tornou o anjo do silêncio. O anjo que aprendeu que há níveis de sabedoria que não são revelados por palavra, mas por quietude. E agora chegamos ao ponto mais curioso, a fonte dessa história. Porque se esse anjo não está claramente na Bíblia, de onde vem esse relato? Como sabemos desse instante esquecido? Onde estão os vestígios, os fragmentos, as pistas? No próximo ponto, vamos entrar nas fontes antigas, textos pouco mencionados, tradições rabínicas, referências veladas e tentar rastrear de onde veio essa história e por que ela foi pouco comentada ao longo dos séculos. As fontes antigas e as sombras da tradição. Para entender como essa história sobreviveu, precisamos olhar para algo mais amplo que a Bíblia escrita. Nem toda a revelação permaneceu no texto canonizado. Algumas se preservaram nas margens da história, como ecos, sussurros, leituras paralelas, fragmentos que escaparam do esquecimento por meio da tradição. Nos escritos rabínicos mais antigos, há referências a certos anjos sem nome que se aproximam de Deus com questões profundas sobre a natureza do universo. São mencionados não como rebeldes, mas como questionadores, como seres que não se satisfazem apenas com o funcionamento da ordem celestial, mas buscam compreender sua lógica. O Midrash, por exemplo, contém trechos onde anjos perguntam a Deus sobre o valor da criação humana, sobre o motivo de Deus amar seres imperfeitos. Alguns desses fragmentos podem ser interpretados como ecos desse mesmo impulso de questionamento. Por que certas criaturas são elevadas enquanto outras permanecem em silêncio? Nos escritos pseudo-epigráficos, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e os fragmentos do livro de Adão, existem referências ao papel dos vigilantes. Mesmo que muitos deles falem dos anjos caídos, há também a menção de observadores neutros, não condenados, não glorificados, apenas atentos. A tradição judaica antiga também fala de anjos que guardam perguntas. Isso não aparece em uma narrativa linear, mas em comentários dispersos, muitas vezes usados como interpretações filosóficas sobre a relação entre Deus e os seres espirituais. Há ainda a chamada tradição do silêncio divino, que aparece na mística judaica e cristã primitiva. Nela, o silêncio de Deus não é descrito como ausência, mas como linguagem, como forma de comunicação superior. Alguns monges do deserto, nos primeiros séculos do cristianismo, diziam que o silêncio de Deus é a resposta que apenas os humildes conseguem ouvir. Esse conceito aparece em homilias antigas, em reflexões patrísticas e em interpretações místicas da relação entre Criador e criatura. Mas talvez o ponto mais intrigante seja este. Essa história nunca aparece diretamente consolidada. Ela não está registrada como aconteceu assim, com esse anjo e nesse momento. Não. Ela se revela como uma costura sutil de pistas, um mosaico, uma narrativa invisível que se forma entre versos desconectados, comentários místicos e análises teológicas. Alguns estudiosos modernos rejeitam essas tradições como folclore espiritual. Outros as tratam como sabedoria simbólica, mas há aqueles, poucos, que veem nelas lampejos de algo real, fragmentos de um conhecimento mais antigo sobre a dinâmica entre Deus e seus anjos. O que nos importa é o significado dessa história. Não precisamos saber com precisão qual texto a descreve por inteiro. O que importa é a força desse momento, a ideia central.
um anjo questiona Deus sobre a natureza da divindade e Deus responde com silêncio. E agora entramos na parte mais delicada, porque até agora podemos pensar nessa história de modo quase teórico, quase filosófico. Mas quando chegamos ao ponto da pergunta em si, quando chegamos ao instante exato em que o anjo se atreve, entramos no coração do mistério. O que ele realmente perguntou? Qual foi a exata essência da inquietação que atravessou o céu? E por que essa pergunta não foi respondida em palavras? Agora vamos entrar nesse núcleo espiritual. Vamos chegar ao momento da pergunta proibida e tentar compreender seu alcance e suas implicações, o significado profundo da pergunta. Chegamos ao instante central. A pergunta proibida, aquela que atravessou a eternidade como uma flecha silenciosa. Mas antes de pronunciá-la claramente, precisamos entender o que ela carregava, não apenas em palavras, mas em intenção. Esse anjo não perguntou algo trivial. Ele não questionou regras ou missões ou destino. Ele questionou a essência, o âmago, a raiz, o que faz Deus ser Deus. Ele queria saber se ser divino era algo inalcançável ou se poderia ser compreendido, talvez até compartilhado. Ele queria acesso ao coração da identidade divina. E essa sede por conhecimento não era maligna, era profunda, era genuína, era íntima, talvez fosse até inocente. Ele perguntou: por que tu és Deus e nós não? Essa frase, por si só, carrega universos. Ela contém camadas de filosofia, de teologia, de mistério. É uma pergunta sobre origem, natureza, propósito, autoridade e distância entre Criador e criatura. Ela não diz, eu quero ser Deus. Ela diz, quero entender o que faz Deus ser Deus. Mas mesmo assim, ela toca um limite invisível. Porque, na verdade, essa pergunta leva a outra, ainda mais profunda. Se fomos feitos à tua imagem, por que permanecemos tão diferentes de ti? Ou ainda, o que nos separa de cruzar essa fronteira entre filhos da criação e participantes da divindade? Essa pergunta não era um desafio, era uma busca, não era rebelião, era curiosidade espiritual. E no instante em que ela foi pronunciada, houve uma pausa no céu. Não uma pausa dramática para efeito, mas uma pausa de significado, como se algo sutil, porém imenso, houvesse sido tocado. Essa pergunta não só questionava Deus, ela questionava a ordem da existência. Se Deus explicasse, se ele desse uma resposta verbal, isso implicaria traduzir o infinito em linguagem finita. E talvez a resposta não coubesse em palavras, porque há segredos que não podem ser entregues. Há dimensões que não podem ser reveladas. Há realidades que só podem ser vividas, não explicadas. O silêncio de Deus nesse momento não foi vazio. Foi como uma muralha suave, uma barreira intransponível feita de quietude sagrada. Um freio amoroso dizendo, aqui está um mistério que você ainda não pode portar. Esse silêncio não negava a pergunta. Ele a envolvia. Ele a compreendia, ele a acolhia. Porém, não a respondia, porque talvez a resposta não esteja na linguagem, mas na comunhão. Talvez não esteja na explicação, mas na experiência. Talvez não esteja na mente, mas na eternidade. Esse anjo não foi punido, não foi expulso, não foi rebaixado. Isso é importante. O silêncio de Deus não foi um golpe. Foi uma lição, e a partir desse instante, algo mudou. Não apenas nele, mas em todo o céu. Todos os anjos testemunharam que há perguntas que aproximam e perguntas que transcendem. Há perguntas que podem ser feitas e perguntas que só podem ser recebidas com reverência. Esse momento se tornou um marco, um ensinamento silencioso, um lembrete de que Deus não se explica. Ele se revela. E que a mente criada, por mais elevada que seja, não pode conter o infinito. E é nesse ponto que começamos a perceber por que Deus permaneceu em silêncio.
não como resposta evasiva, mas como resposta perfeita, porque às vezes a verdadeira resposta é dada não em som, mas em silêncio. No próximo tópico, entraremos no impacto desse silêncio divino, o instante em que o céu aprendeu com o silêncio de Deus, e o peso dessa quietude moldou a sensibilidade dos seres celestiais. O silêncio de Deus e a resposta invisível. E então veio o momento, o instante, a resposta divina. Mas não houve palavra. Esse é o ponto mais incompreendido desta história, porque pensamos que uma resposta só existe quando há linguagem, quando há som, quando há frase. Mas naquele dia Deus respondeu com silêncio. Não um silêncio indiferente, não um silêncio vazio. Foi um silêncio cheio, presente, vivo, vibrante. Foi como se o infinito tivesse se fechado por um segundo sobre si mesmo e, nesse gesto, tivesse comunicado algo que nenhuma palavra poderia conter. Esse silêncio atravessou o anjo que perguntou. Ele sentiu, não como quem recebe uma negativa, mas como quem encosta num limite. Ele percebeu que sua pergunta não era irreverente, mas era prematura, não era errada, mas era impossível de ser respondida naquele estágio do entendimento. O silêncio dizia: você ainda não compreende o que significa ser Deus. Esse silêncio era uma fronteira, não uma punição, uma honra, uma reverência. Era como se Deus tivesse mostrado ao anjo a imensidão da sua natureza, não em explicação, mas em ausência de explicação, porque a tentativa de transformar o mistério em palavra seria reduzir o infinito ao finito. E algo profundo acontece quando uma criatura encosta no mistério e percebe sua própria limitação. O anjo não se sentiu humilhado, ele se sentiu pequeno, mas de forma sagrada. Ele viu que existe uma distância entre o Criador e a criação que não pode ser vencida pela curiosidade, só pela comunhão. O silêncio também foi um espelho. Ele refletiu a pergunta de volta para o anjo. Ele o fez sentir e não apenas questionar. Ele o levou à contemplação e não à resposta discursiva. E então algo misterioso ocorreu. Os outros anjos aprenderam com esse silêncio. Houve um entendimento coletivo, como se todos compreendessem que a questão da divindade não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser reverenciado. Miguel permaneceu firme, mas seu olhar agora tinha uma suavidade. Gabriel abaixou a cabeça, compreendendo que nem tudo deve ser dito. Querubins e serafins retomaram seu louvor, mas com uma intensidade diferente, como se agora soubessem que suas vozes ecoam diante de um Deus cuja essência não cabe no som que o exalta. E aquele anjo que perguntou sentiu algo ainda mais profundo. Ele percebeu que a tentativa de entender Deus com a mente era insuficiente, que Deus não pode ser explicado, apenas experimentado. Não pode ser analisado, apenas adorado. Ele compreendeu que ser Deus é mais do que conhecimento, poder ou eternidade. É união absoluta entre essência e existência, entre ser e criar, entre vontade e amor, entre justiça e misericórdia. E o silêncio de Deus o ensinou algo que nenhuma fala ensinaria, que a pergunta, por que tu és Deus e nós não é respondida por informação, mas por transformação. A partir dali, esse anjo nunca mais falou. Não porque foi reprimido, mas porque aprendeu. Ele se tornou portador de um silêncio sagrado. Ele entendeu que existem segredos que se guardam não por proibição, mas por reverência. E esse silêncio mudou o céu. Os anjos passaram a compreender que o mistério de Deus não é uma barreira, é uma ponte, não é uma resistência, é um convite, não é distância, é profundidade. No próximo capítulo, veremos como essa experiência repercutiu no céu inteiro,
como a hierarquia espiritual se rearranjou, como a humildade dos anjos se aprofundou, e como o próprio ato de questionar Deus foi reinterpretado à luz desse silêncio. O impacto no céu, a reordem celestial. Após o silêncio de Deus, o céu não voltou simplesmente ao que era antes. Algo profundo havia sido absorvido. Não foi apenas o anjo questionador que mudou. O próprio ambiente espiritual se transformou, como se uma nova camada de sabedoria tivesse descido sobre os seres celestiais, tão invisível quanto a luz que atravessa cristal, tão presente quanto a gravidade que puxa as estrelas. Os anjos perceberam algo fundamental, que existe uma diferença entre saber de Deus e saber a partir de Deus. Eles entenderam que há conhecimentos que se recebem pela palavra e há compreensões que só nascem pela contemplação. E o silêncio divino daquele dia se tornou um ensinamento que os acompanharia para sempre. Miguel, o guerreiro, foi o primeiro a sentir o peso desse aprendizado. Ele sempre entendeu a autoridade de Deus pela batalha, pela defesa, pelo combate à rebelião. Mas ali, diante do silêncio, ele viu um lado de Deus que não é força, mas profundidade. Não é ordem por comando, mas ordem por presença. Gabriel, o mensageiro, que sempre conheceu Deus pela fala, porque sua missão é comunicar, agora compreendeu Deus pelo silêncio. Ele viu que há mensagens que não são ditas, mas reveladas. Há missões que não são recebidas por instrução, mas por percepção. Os serafins, que cantam Santo, 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 cantaram com nova consciência. Antes, eles proclamavam a santidade de Deus como algo evidente. Agora proclamavam como algo inalcançável, como algo que ultrapassa entendimento, como algo que é reconhecido, não compreendido. Os querubins, guardiões do trono, sentiram o mistério da majestade, não mais como função, mas como reverência. Eles aprenderam que guardar a presença de Deus não é proteger algo frágil, é honrar algo insondável. Mas a mudança mais profunda ocorreu nos anjos menores, nos que serviam em silêncio, nos que nunca falavam. Eles viram que o anjo contemplativo, aquele que ousou perguntar, não foi punido, não foi removido, não foi acusado, não foi tratado como Lúcifer, que questionou com soberba. Ali ficou claro. Deus vê o coração da pergunta, não apenas sua forma. Esse evento se tornou uma fronteira espiritual. Os anjos aprenderam que podem perguntar, podem buscar, podem desejar compreender. Mas existe uma linha que separa a curiosidade, que busca comunhão da curiosidade, que busca poder. Uma linha entre o desejo de entender Deus e o desejo de ser Deus. E nesse aprendizado cósmico, nasceu um novo tipo de sabedoria entre os seres celestiais. Uma sabedoria que entende que não possuir as respostas faz parte da adoração, que reconhecer o mistério faz parte da fé, que aceitar a diferença infinita entre Criador e criatura não é resignação, mas liberdade. O anjo que perguntou tornou-se símbolo dessa humildade contemplativa. Ele não se fechou em frustração. Ele se abriu ao mistério. Não perdeu voz por imposição. Ele abraçou o silêncio por escolha. Ele entendeu que Deus é Deus, não porque tem poder, mas porque é fonte, não porque domina, mas porque origina, não porque governa, mas porque é. E os anjos aprenderam algo mais. Eles perceberam que a pergunta "por que tu és Deus e nós não era algo a ser respondido, mas algo a ser lembrado. Ela se tornou um marco, um lembrete sagrado, uma memória eterna de que o céu existe não porque compreende Deus, mas porque se rende a Ele. E foi a partir dessa transformação silenciosa que a hierarquia celestial se intensificou, não por medo, mas por clareza, não por imposição divina, mas por percepção espiritual.
No próximo capítulo, entraremos na dimensão mais delicada desse relato. Por que essa história se tornou sussurrada nas tradições espirituais e raramente proclamada abertamente pela religião institucional? O que nela provoca desconforto? O que ela revela sobre livre-arbítrio celestial? E por qual motivo a Igreja evitou trazer esse episódio à luz? Por que essa história foi silenciada na Terra? Existe um motivo pelo qual essa história, mesmo presente como sombra em tradições antigas e ecos em escritos místicos, não se tornou parte explícita da teologia popular. Ela incomoda. Ela quebra estruturas. Ela abre portas que muitos preferem manter fechadas, porque ela revela algo delicado, que até mesmo os anjos podem não entender tudo, que até seres perfeitos podem ter perguntas, e que Deus nem sempre responde como esperamos. A religião institucional sempre trabalhou com base em certeza, dogma, estrutura, segurança doutrinária. Não é conveniente ensinar que existe um anjo que perguntou: "Por que tu és Deus e nós não?" E que Deus respondeu com silêncio. Porque isso implica que a busca espiritual pode não trazer respostas claras. Implica que até no céu existem mistérios não solucionados por palavras. Para muitos líderes religiosos ao longo da história, isso seria interpretado como perigo, porque a pergunta do anjo não é uma blasfêmia, mas alguns a veriam como tal. Preferiram evitar a possibilidade de alguém pensar que questionar Deus é aceitável. A imagem que as instituições construíram é a de obediência sem interrogação, submissão sem reflexão, fé sem dúvida. Mas essa história revela outra camada de relação com Deus, uma em que ele permite perguntas profundas, em que ele acolhe a busca sincera, em que ele não elimina quem questiona, mas forma quem busca. E é isso que incomoda. Essa narrativa mostra uma fé que não é infantil, mas amadurecida. Uma fé que não depende de respostas imediatas. Uma fé que caminha com Deus, mesmo quando ele silencia. Outra razão pela qual essa história foi evitada está na filosofia da autoridade divina. É difícil para certas teologias lidar com a ideia de que Deus não responde tudo, porque isso tira a religião da posição de guardiã das respostas e a coloca na posição de guardiã do mistério. Muitos padres antigos, teólogos medievais e autores místicos até abordaram esse tema indiretamente. Falaram do Deus do silêncio, do mistério inacessível, mas nunca ousaram dizer abertamente que um anjo questionou sua natureza e que Deus simplesmente calou. Assim, essa história permaneceu onde ela sempre esteve, nas entrelinhas, na tradição oral, em interpretações simbólicas, em textos místicos marginais, em manuscritos pouco divulgados, em homilias que falam da humildade, mas não contam a origem desse ensinamento. E há algo ainda mais profundo. Essa história revela uma verdade que assusta a teologia humana. Ela demonstra que ser criado não significa compreender o Criador plenamente, que a mente mais elevada ainda é limitada diante da eternidade, e que a proximidade de Deus não garante o entendimento, mas aprofunda o mistério. Então, por que foi silenciada? Porque ela convida o crente a ter uma fé madura, uma fé que não exige respostas, uma fé que entende que Deus é maior do que a explicação, uma fé que vê o silêncio como parte da linguagem divina. E há algo mais. Ela muda a relação entre céu e terra. Ela mostra que não há diferença essencial entre a busca de um anjo e a busca de um ser humano. Ambos querem entender. Ambos têm perguntas. Ambos encontram momentos de silêncio. Esse tipo de verdade nivela o terreno espiritual. Ela tira a pressão de saber tudo e convida a descansar no mistério. Agora chegamos a um ponto essencial na narrativa. Se até os anjos tiveram perguntas sem resposta, o que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre a experiência humana com Deus? Sobre aqueles momentos de silêncio, dor, dúvida
e espera. No próximo capítulo, veremos como essa história celestial encontra eco absoluto na caminhada espiritual das pessoas. E como o silêncio de Deus com o anjo se conecta diretamente com os silêncios de Deus em nossas vidas. O espelho em nós, quando o silêncio de Deus nos toca. Agora trazemos o céu para perto, porque essa história não é apenas sobre anjos. Ela é sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre o momento em que também fizemos perguntas a Deus e recebemos silêncio. Todos nós, em algum instante da vida, fomos esse anjo. Quando perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Por que essa pessoa foi embora? Por que minha oração não foi atendida? Por que o milagre não veio? Por que Deus não fala? E nesses momentos, o silêncio parece pesado, parece vazio, parece abandono. Sentimos que Deus se afastou, sentimos que Ele não se importa, sentimos que Ele virou o rosto, porque fomos ensinados a esperar respostas em palavras, em promessas explícitas, em sinais visíveis. Mas e se o silêncio de Deus em nossas vidas não for um sinal de ausência, mas de presença profunda? E se o silêncio não for um não, mas um espere? E se o silêncio não for rejeição, mas proteção? E se o silêncio não for a resposta que queríamos, mas a resposta que precisávamos? Às vezes, quando pedimos explicação, Deus dá transformação. Quando pedimos informação, Deus dá discernimento. Quando pedimos resposta, Deus dá maturidade. Ele não fala, Ele molda. E assim como o anjo contemplativo encostou no mistério e viu sua própria limitação, nós também passamos por momentos de reconhecimento. Percebemos que não somos Deus, que não controlamos a vida, que não vemos o futuro, que não entendemos tudo agora. Mas isso não é punição, é cuidado. Assim como aquele anjo não foi expulso, nós não somos rejeitados. Assim como Deus não o afastou, Ele também não nos abandona. Você já viveu aquele momento em que orou por algo e sentiu que nada acontecia, mas com o passar do tempo percebeu que algo dentro de você estava mudando? Que seu coração estava amadurecendo, que sua percepção estava se transformando, que sua fé estava se aprofundando? Isso é o silêncio ativo. O silêncio que trabalha. O silêncio que ensina. Às vezes Deus silencia porque responder agora nos faria menos capazes de entender. Ou porque estamos pedindo algo menor do que Ele tem para nós. Ou porque a resposta não cabe em palavras. Ela será vivida ao longo dos anos. Ela será sentida, não ouvida. Esse silêncio é a forma de Deus dizer: confie. O mistério não é contra você, é por você. Eu sei mais do que você pode ver agora. Meu tempo é diferente do seu. Minha sabedoria vai além da sua compreensão. Assim como o anjo não recebeu uma resposta audível, mas recebeu uma revelação profunda em silêncio, nós também passamos por momentos em que Deus fala sem falar. Muitos que perderam algo acreditaram que Deus não respondeu, mas anos depois entenderam o porquê. Muitos que passaram por dor acharam que Deus ignorou, mas depois viram que o silêncio era o abraço invisível que os mantinha de pé quando não tinham como suportar. Esse capítulo da história nos mostra que buscar respostas é natural, mas confiar no silêncio é sobrenatural. Que perguntar é legítimo, mas descansar na ausência de resposta é sinal de maturidade espiritual. Que Deus não nos trata como crianças que precisam começar com tudo explicado, mas como filhos que vão aprendendo a ver, a sentir e a perceber a presença dele além das palavras. No próximo capítulo, entraremos na sabedoria final desse relato. O que o céu aprendeu sobre obediência, liberdade, identidade e o que significa, no nível mais profundo, reconhecer a divindade de Deus e a humildade da criatura. Vamos chegar à parte mais poética e grandiosa dessa jornada. A natureza da obediência.
não submissão, mas alinhamento. Agora entramos no entendimento mais belo e profundo dessa história. A obediência no céu não nasce do medo, não nasce da ordem, não nasce da imposição. Ela nasce do alinhamento. E isso muda absolutamente tudo. Na Terra, quando pensamos em obediência, pensamos em hierarquia, autoridade que comanda, subordinado que obedece. Mas no céu não funciona assim. Os anjos não obedecem porque são inferiores. Eles obedecem porque estão alinhados. Eles não cumprem a vontade de Deus como funcionários executando tarefas. Eles cumprem porque perceberam que a vontade de Deus é simplesmente o fluxo perfeito da existência. Depois do silêncio divino, os anjos entenderam que obedecer a Deus não é se apagar, é se encontrar, não é perder identidade, é descobrir essência, não é submissão cega, é sintonia consciente. Eles viram que a vontade de Deus não é algo imposto de fora, mas algo reconhecido de dentro. Miguel percebeu que lutar por Deus não é defender uma autoridade, é cooperar com o amor que sustenta tudo. Gabriel entendeu que anunciar mensagens divinas não é transmitir ordens, é participar da harmonia entre palavra e propósito. Os serafins compreenderam que cantar santo não é obrigação, é inevitável. Eles não exaltam porque precisam, exaltam porque não há outra resposta diante da santidade. E o anjo contemplativo, aquele que perguntou, descobriu algo ainda mais íntimo. Ele entendeu que a pergunta "Por que tu és Deus e nós não buscava igualdade, buscava intimidade. Ele queria se aproximar, ele queria participar, ele queria tocar o coração do mistério. Mas o silêncio lhe mostrou que a proximidade com Deus não transforma a criatura em criador, transforma a criatura em reflexo, em espelho da luz divina, em condutor da presença eterna. Ele não se torna Deus. Ele se torna parecido com Deus naquilo que pode portar: amor, serviço, humildade. Esse anjo compreendeu que obedecer não é curvar a cabeça, é abrir o coração. Não é aceitar regras, é reconhecer realidade. Ele entendeu que Deus não é Deus por posição, mas por natureza. Que a divindade não é título, é essência. E então algo bonito aconteceu dentro desse anjo. A pergunta se transformou em adoração. Ele não buscou mais entender com a mente. Ele passou a contemplar com o ser. Ele não procurou mais respostas. Procurou comunhão. Não quis mais alcançar o trono. Quis permanecer na presença. Os outros anjos viram isso e entenderam a diferença entre Lúcifer e aquele anjo silencioso. Lúcifer questionou porque queria ser exaltado. Queria ocupar o lugar. Queria entronizar o eu. Queria igualdade por ambição. Esse anjo contemplativo questionou porque queria compreender, queria se aproximar, queria participar por amor ao mistério. A diferença é que Lúcifer questionou buscando ascensão, e esse anjo questionou buscando compreensão. Lúcifer deixou de olhar para Deus e passou a olhar para si mesmo. Esse anjo olhou mais para Deus e descobriu que a profundidade divina não pode ser reduzida a respostas. No final, o resultado foi oposto. Lúcifer foi expulso por querer centralizar a glória. O anjo silencioso foi acolhido por querer mergulhar na verdade. Um se perdeu ao tentar elevar a si mesmo. O outro se encontrou ao reconhecer que Deus é maior. E é aqui que entendemos que no céu, obediência não é servidão, é harmonia, não é imposição, é intimidade, não é peso, é liberdade. O que o céu aprendeu com o silêncio de Deus é que a verdadeira sabedoria não é saber tudo, é saber quando silenciar. Não é falar muito, é ouvir o inefável, não é explicar Deus, é abraçar o mistério. E agora chegamos ao último capítulo, o fechamento dessa travessia espiritual. O momento final em que essa reflexão se transforma em verdade vivida.
a revelação suprema, o que significa para nós, criaturas, aceitar nosso lugar diante do Criador, e como isso nos libera ao invés de nos limitar. O mistério que nos liberta. Agora chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, o instante em que essa história deixa de ser apenas um relato celestial e se torna um espelho espiritual para a nossa vida. Porque, no fim, essa história não nos diz apenas quem é Deus. Ela nos diz quem somos nós. A grande verdade que esse anjo contemplativo aprendeu e que também somos chamados a aprender é que Deus não é Deus porque tem poder. Ele tem poder porque é Deus. Ele não é Deus porque governa. Ele governa porque é Deus. Ele não é Deus porque está acima. Ele está acima porque é fonte, porque é origem, porque é o eu sou. E nós, como criaturas, encontramos libertação nesse reconhecimento. Porque se Deus fosse Deus por posição, por trono, por privilégio, então a divindade seria um símbolo de opressão. Mas Ele é Deus porque é a própria realidade do amor, da verdade, da existência. Ele é a fonte do ser. E isso nos liberta de tentar controlar o mundo, de tentar compreender tudo, de tentar carregar pesos que não foram feitos para nós. Reconhecer que não somos Deus não é derrota, é descanso. Não é inferioridade, é segurança. Não é limitação, é pertencimento. O anjo silencioso descobriu que a melhor forma de conhecer a Deus não é obter respostas, é permanecer na presença. Não é capturar o mistério, é habitá-lo. E nós também somos convidados a essa postura, a viver na confiança, a viver no descanso, a viver na reverência, porque a fé madura sabe esperar, a fé profunda sabe silenciar, a fé verdadeira sabe ouvir a voz que fala através do silêncio. Talvez você esteja passando por um momento dessa história, talvez esteja fazendo perguntas profundas, talvez esteja pedindo respostas que não vêm. Talvez esteja em uma fase onde as palavras parecem não alcançar Deus, onde as orações parecem sumir sem retorno. Mas essa história nos lembra que o silêncio de Deus não é ausência, é presença invisível, não é descaso, é cuidado, não é abandono, é proximidade que ultrapassa a linguagem. Esse silêncio não nos diminui, ele nos amadurece, ele nos prepara. Ele nos revela, ele nos alinha. O anjo que fez a pergunta nunca mais falou. Não porque perdeu a voz, mas porque encontrou entendimento. Ele não perdeu a curiosidade, mas encontrou reverência. Ele não desistiu da pergunta, mas descobriu que a resposta não era uma frase, era uma forma de ser. Ele passou a viver não com "por que tu és Deus e nós não?", mas com "tu és Deus e nós somos teus". Essa é a liberdade suprema. Saber que não precisamos ser deuses, não precisamos entender tudo, não precisamos controlar tudo, não precisamos responder tudo, porque há um Deus que está acima do caos, acima do tempo, acima da morte, acima da dúvida. E Ele é bom, Ele é sábio, Ele é amor, Ele é completo. Essa história termina com o céu restaurado, com os anjos em comunhão, com a pergunta convertida em adoração e com o mistério preservado, não como algo proibido, mas como algo sagrado. E nós, que caminhamos entre busca e fé, entre sombra e luz, entre pergunta e reverência, somos convidados a entrar nesse mesmo descanso, a confiar não apenas nas respostas, mas no Deus que as detém, a amar não apenas o que entendemos, mas aquele que é, mesmo quando não entendemos. Agora, se você chegou até aqui, perceba, você também atravessou esse véu. Você também contemplou junto com esse anjo silencioso. E talvez agora compreenda algo que nunca tinha percebido antes, que o silêncio de Deus pode ser a resposta mais profunda de todas. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração ou abriu entendimento dentro de você,
Eu te convido a continuar caminhando conosco. Aqui neste canal, nós exploramos mistérios, mergulhamos em verdades profundas, atravessamos véus e buscamos juntos aquilo que Deus ainda deseja nos revelar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações. Não para seguir mais um canal, mas para fazer parte de uma jornada de descoberta, onde cada vídeo traz uma nova peça desse grande quadro espiritual. Continue conosco. Há muito mais a ser explorado. Muitos segredos ainda aguardam para serem revelados. E que o Deus que fala através da palavra e também através do silêncio conduza você sempre à verdade e à paz.